9 sinais de que um escolhido mora na sua casa. Escolhido, o que você está prestes a ouvir não é coincidência, é confirmação. Se você já percebeu que o ambiente da sua casa mudou sem explicação, que o silêncio parece cheio de mensagens, que até os animais se comportam de forma diferente, talvez o motivo seja este: um escolhido mora aí. E talvez esse escolhido seja você. A seguir, veja 9 sinais espirituais que não podem ser ignorados. Se ao menos um deles estiver acontecendo, sua casa foi marcada, e quem marcou foi o céu. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo: eu sigo o chamado de Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens, para quem está destinado a caminhar com propósito. 1. Quando os animais começam a agir de um jeito que ninguém ensinou. Você já percebeu que, de repente, seu cachorro passou a te seguir por toda a casa, como se estivesse protegendo você? Ou que o gato fica parado, encarando um canto, onde aparentemente não tem nada? À primeira vista, parece comum. Mas quando isso se repete em momentos específicos, principalmente quando você está em silêncio, orando, ou com o coração pesado, não é apenas carinho, é sensibilidade espiritual. Animais não aprendem isso com adestramento. Eles percebem frequências que os olhos humanos não enxergam, reagem a presenças invisíveis. Quando alguém que carrega uma missão espiritual mora em um lugar, tudo ali começa a se ajustar. E os animais são os primeiros a notar. Eles ficam mais atentos, mais quietos, às vezes se posicionam diante da porta sem motivo. Em outras, agem como se quisessem te proteger de algo que só eles conseguem perceber. E o mais impressionante é que isso costuma acontecer nos momentos mais delicados. Quando você está pensando em algo importante, quando precisa de consolo, ou quando está prestes a tomar uma decisão difícil. Muitos escolhidos relatam que seus animais acordam sempre no mesmo horário, como se estivessem vigiando. Outros dizem que o olhar do cachorro muda, como se houvesse entendimento sem palavras. E isso não é invenção. Na criação de Deus, os animais sempre tiveram sensibilidade única. Lembra da jumenta de Balaão? Ela viu o anjo no caminho antes do próprio profeta enxergar. Está escrito em Números 22 e mostra claramente que há momentos em que os animais veem o que os homens não veem. Se os seus estão mais próximos, mais inquietos ou parecendo entender você sem nenhuma palavra, não ignore. Eles não estão apenas sendo carinhosos, estão reconhecendo uma presença. Estão identificando que algo diferente mora onde você está. Porque onde um escolhido foi ativado, até os animais respondem. 2. Quando o ar muda e você não sabe por quê. Tem momentos em que você está andando pela casa, distraído, e de repente algo te faz parar. É um aroma leve, inesperado, que aparece do nada. Pode lembrar flores recém-colhidas, madeira molhada, ou até aquele cheiro suave de incenso. Você olha ao redor, tenta entender de onde vem, mas não encontra nenhuma explicação. Ninguém acendeu vela. Não há perfume no ambiente, nenhuma janela aberta que possa ter trazido esse cheiro de fora. E mesmo assim, ele está ali, fino, discreto, mas impossível de ignorar. Esse tipo de manifestação não tem origem física, é um sinal espiritual. Acontece em ambientes onde a presença de Deus foi acolhida, onde há gratidão verdadeira, lágrimas sinceras ou momentos de entrega em silêncio. Quando o ambiente é tocado pelo alto, até o ar testemunha. E o corpo reconhece isso primeiro com os sentidos, sentindo, respirando, parando por um instante. Muitas pessoas já viveram isso, mas descartaram pensando que era coisa da mente. Não é. A fragrância aparece exatamente quando algo espiritual se move. Às vezes, logo após uma oração. Em outras, depois de um desabafo que ninguém ouviu, mas que o céu escutou. Há quem diga que sente esse aroma sempre no mesmo lugar da casa ao lado da cama, perto da janela onde costuma orar, ou naquele cantinho onde chora em silêncio. Como se o próprio espaço lembrasse do que foi vivido ali e devolvesse esse momento em forma de perfume. Na Bíblia, o incenso era sinal de oração viva. O óleo derramado por Maria em João capítulo 12 encheu toda a casa com sua fragrância. A presença de Deus tem cheiro, e quando ela visita um lugar, não precisa de som, só precisa ser percebida. Se você sentiu isso ultimamente, não ignore. Isso não é imaginação, é um toque do invisível. É a confirmação de que aquele lugar já foi separado. E a fragrância só aparece onde há alguém que carrega o propósito certo. 3. Quando o céu envia asas em sua direção, você está sentado em silêncio,
talvez refletindo sobre a vida, e de repente, uma borboleta pousa bem ao seu lado. Ou um beija-flor surge diante da sua janela, pairando no ar por alguns segundos, como se te observasse. Talvez uma pomba branca apareça do nada, em um lugar onde você nunca tinha visto antes. Coincidência? Não é. Criaturas aladas não surgem por acaso na vida dos escolhidos. Elas carregam mensagens espirituais. São sinais enviados do alto para quem tem sensibilidade suficiente para perceber. Enquanto o mundo corre distraído, os céus se comunicam por meio de sutilezas. E pássaros ou borboletas são uma das formas mais delicadas e mais claras de confirmação divina. Beija-flores, por exemplo, aparecem em momentos de cura emocional. Eles se aproximam quando há pureza no coração e verdade no espírito. Pombas, por sua vez, carregam a simbologia da paz, da presença do Espírito Santo, da renovação após a tempestade. E as borboletas, essas anunciam transformação. Elas são sinal de que algo velho está morrendo e algo novo, mais leve, mais espiritual, está nascendo em você. Quem é escolhido por Deus começa a notar que esses seres aparecem em momentos muito específicos, depois de uma oração silenciosa, durante um momento de dor, logo após um sonho profundo, ou quando você está prestes a tomar uma decisão importante. Eles surgem como quem confirma: o céu está te ouvindo, continue. Na Bíblia, o Espírito de Deus é descrito como vindo em forma de pomba, Mateus capítulo 3, versículo 16. Já os salmos falam das asas como símbolo de refúgio e proteção. Deus fala através do que voa, do que se move entre o céu e a terra, do que não pertence a este mundo com os pés. Se você começou a perceber que essas presenças estão mais frequentes, é porque você está sendo chamado a olhar para cima. A resposta que você procura não está no chão, está no alto. E o alto está se aproximando de você. 4. Quando a natureza começa a florescer ao seu redor. Você já viu uma planta que parecia ter morrido voltar à vida de forma inexplicável? Folhas que estavam secas começam a ganhar cor. Um botão se abre, mesmo depois de semanas sem flores. Ou aquela planta que nunca cresceu de verdade, de repente, floresce como se tivesse recebido um sopro invisível. Isso não é apenas botânica, é espiritualidade viva. As plantas sentem o que os olhos humanos muitas vezes ignoram. Elas percebem a energia, o clima espiritual, a presença sutil que preenche o ambiente. E quando a atmosfera muda, quando a casa é tocada pela presença divina, quando o coração que mora ali se alinha com o céu, a natureza responde. Os escolhidos carregam uma frequência diferente. A energia que emana deles, mesmo em silêncio, purifica, renova e desperta a vida. É como se o ar ficasse mais leve. E onde antes havia estagnação, algo começa a brotar. Isso pode acontecer em um jardim, em um vaso de cozinha, ou até naquela planta esquecida na varanda. A terra reconhece quem carrega a luz. Em Romanos capítulo 8, versículo 19, está escrito: a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, até a natureza espera pelos escolhidos. E quando eles despertam, a criação ao redor desperta junto. Se plantas começaram a reviver perto de você, não ignore. Pode ser que o céu esteja te mostrando que sua presença transforma, cura e ativa a vida, mesmo quando você não percebe. Porque o Espírito que habita em você é o mesmo que deu ordem à terra para florescer no início de tudo. Você não está apenas cuidando de uma planta. Você está sendo usado como canal de restauração. Onde você passa, a vida recomeça. 5. Quando as luzes respondem à sua presença, você está em silêncio, em oração, e a luz pisca. Está falando algo profundo, revelador, e a lâmpada oscila. Talvez as luzes tremam quando você entra em um cômodo, e você se pergunta: será só um defeito elétrico? Não é. É sinal. Ambientes espiritualmente carregados reagem à presença dos escolhidos. A energia não mente. Porque onde há luz verdadeira, tudo ao redor se move, responde, se ajusta. A eletricidade é sensível ao invisível. O mundo físico é impactado pelo espiritual. E quando você carrega a luz de Deus dentro de si, até os sistemas criados pelos homens começam a reconhecer sua frequência. As lâmpadas piscam não por falha, mas porque há uma outra presença ali, maior, mais intensa, mais viva. A Bíblia nos mostra que a presença de Deus é acompanhada por manifestações visíveis. No Monte Sinai, relâmpagos e trovões precediam a glória. Êxodo capítulo 19, versículo 16. Quando Paulo foi tocado pela revelação divina, uma luz tão forte o envolveu que o fez cair ao chão.
Atos capítulo 9, versículo 3, a luz sempre foi um sinal da presença divina. Os escolhidos carregam centelhas desse brilho celestial. Quando você fala, ora ou apenas se conecta interiormente com o alto, o ambiente reage, porque o que emana de você é real, é espírito, é presença, é fogo invisível. Se isso tem acontecido com você, não tema, não se assuste, louve, agradeça. O céu está mostrando que sua conexão é viva e mais poderosa do que você imagina. A luz reconhece a luz. E quando você acende por dentro, até o mundo material se inclina para confirmar: algo sagrado está acontecendo aqui. 6. Quando objetos começam a se mover sozinhos, você está orando e a porta se fecha sozinha. Está em silêncio e um copo vibra levemente sobre a mesa. Um quadro se inclina, um móvel estala, a cortina balança, mas não há vento, nem motivo aparente. E você sente no fundo da alma: isso não é acaso, é espiritual. A presença divina é energia pura. Quando ela se manifesta, o ambiente não permanece o mesmo. As paredes sentem, os objetos reagem. O espaço é tomado por algo invisível, mas intensamente real. E aquilo que parecia imóvel, estático, começa a responder. Na Bíblia, objetos sempre carregaram sinais sagrados. A vara de Arão floresceu sem estar plantada. Números capítulo 17, versículo 8. As roupas de Jesus emanavam poder, a ponto de curar só com o toque. Marcos capítulo 5, versículo 28. Até a sombra de Pedro curava, pois havia algo espiritual sendo derramado ali. Atos capítulo 5, versículo 15. Hoje, o Espírito continua se movendo, e onde ele passa, o mundo físico reconhece. Se objetos em sua casa têm se movido, estalado ou vibrado, sem causa natural, preste atenção. Não é medo que você deve sentir, é reverência. Algo está se manifestando, algo foi ativado. A casa dos escolhidos é marcada por uma presença que o mundo não entende, mas o céu reconhece. Cada espaço onde você ora, medita, chora em silêncio ou clama por respostas, se torna altar. E os sinais começam a surgir porque há um mover acontecendo, dentro e fora de você. Se portas se fecham sozinhas, pode ser Deus encerrando ciclos. Se quadros se inclinam, talvez o céu esteja revelando que há algo fora do lugar. Se objetos vibram, é porque sua frequência espiritual já está tocando dimensões que os olhos não veem. E quem é marcado pelo Espírito, carrega isso por onde passa. 7. O silêncio da casa fala com você. Você entra no cômodo e tudo está em silêncio. Nenhum som, nenhuma voz, nenhum movimento. Mas mesmo assim, algo fala com você. Não com palavras, mas com presença. É um silêncio que não assusta, acolhe, que não oprime, revela. E você sente, com todo o seu ser: não estou sozinho aqui. Muitos confundem silêncio com ausência, mas os escolhidos aprendem que às vezes o silêncio é o lugar mais sagrado da presença. É ali que Deus fala sem som. É ali que o invisível se revela, que o Espírito sente antes da mente entender. A casa de quem foi separado por Deus se torna solo espiritual. As paredes guardam orações, o chão lembra das lágrimas, e o ar carrega uma paz que não vem deste mundo. Quando tudo está quieto, o céu ainda está ativo. Quando tudo silencia, Deus ainda está presente. A palavra diz em Reis capítulo 19, versículo 12, que o Senhor não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave, uma brisa delicada, um silêncio cheio de sentido. É esse silêncio que mora com os escolhidos. Por isso, se sua casa fica estranhamente silenciosa, e mesmo sem ninguém por perto você sente que algo está ali com você, não tema, honre, agradeça. O que você sente é real. É o Espírito testificando que aquele lugar foi consagrado, que sua caminhada é guiada, que há anjos ao seu redor. Porque onde o escolhido habita, o sagrado se instala, e até o silêncio se torna voz. 8. Quem entra sente uma paz imediata. Você já percebeu que algumas casas têm uma sensação única difícil de explicar? Quem chega fala: aqui tem algo especial. Não é só a organização ou o silêncio, é uma presença invisível que envolve o ambiente, um abraço suave que acalma o coração sem precisar de palavras. Essa paz não surge por acaso, ela nasce do que você cultiva dentro de si. Oração sincera, gratidão constante, decisões firmes e a luz que brilha mesmo nos dias difíceis. Essa energia se espalha pelo lugar e qualquer pessoa que entra sente, mesmo que você não fale nada. A Bíblia nos ensina em Filipenses capítulo 4,
versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é um escudo invisível, que protege e renova. Quando a paz reina em um lar, é sinal claro de que Deus já fez morada ali. Ele deixa um selo, uma presença que não se vê, mas se sente com intensidade. Essa é a marca dos escolhidos, daqueles que carregam um propósito maior. Se sua casa transmite esse aconchego espiritual, saiba, ali vive alguém que foi ativado pelo céu. E essa paz é a confirmação divina dessa missão. 9. Você sabe que algo maior acontece ali. Pode ser que você nunca tenha dito isso em voz alta. Talvez nunca tenha compartilhado com ninguém. Mas dentro do seu coração, você sente, sabe que aquele lugar não é comum. Que ali existe algo diferente, invisível, mas vivo. Existe uma frequência que não se explica com lógica humana. Um movimento espiritual que permeia tudo ao seu redor. As paredes, o ar, até os objetos parecem responder a algo que está dentro de você. Porque você foi ativado, despertado por uma força que não cabe na compreensão do mundo. A Bíblia nos lembra em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Assim como Deus chamou Jeremias antes mesmo de seu nascimento, você também foi escolhido, preparado e marcado para uma missão. E sua casa, ela não ficou para trás. Seu lar também foi tocado, ativado e consagrado. Não é mais só um espaço físico, é um refúgio espiritual, um altar invisível, onde a sua luz brilha forte. Agora, o que você fará com isso? Reconhecer, aceitar, declarar em voz alta? Porque, quando o céu marca um escolhido, tudo ao redor se transforma e o chamado é real. Agora que você já conhece esses sinais, pare um instante e observe sua casa, sua vida. Não são meras coincidências, são confirmações de que algo sagrado habita ali, algo que vai além do visível. A energia que você carrega, as pequenas manifestações ao seu redor, tudo fala de um chamado maior. Não ignore, não se esconda. Reconheça que você é escolhido. Proteja essa luz, fortaleça sua fé e saiba, o céu já marcou seu lugar. Agora é sua vez de responder. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Apoie nosso canal. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.